você não vai acreditar como o Homem de Ferro trouxe o Ultron pro lado dos heróis. E não foi da forma que a gente pensava. Foi liberada a nova história do Homem de Ferro que conta em detalhes como ele conseguiu reativar o corpo que o Ultron deixou pra trás ao renascer como Extron. Segundo Tony, quando ele conectou sua armadura ao corpo de Ultron para tentar criar travas na programação do androide, a consciência dele ainda estava lá, dormente no corpo destruído. Dentro da sua mente artificial, Stark tem acesso a um segredo profundo, demonstrando que o maníaco mecânico era mais humano do que todo mundo imaginava. Ultron percebe um intruso e eles começam a conversar. Na verdade, eles começam a se ofender. Isso enquanto cada um tenta vencer a batalha de programação iniciada pelo Homem de Ferro. Tony queria impor travas no seu sistema, enquanto Ultron quebrava todas e buscava se reativar para continuar o seu plano de dominação. Mas Stark revela que o plano já estava em andamento, só que sem ele. Essa versão tinha sido deixada para trás quando o Ultron original criou um novo corpo e saiu voando com o cérebro em direção a Marte. Ultron considera essa constatação e responde que sua nova versão deve ter esquecido o motivo que os levou à Terra para início de conversa: impedir que o Dr. Destino os apague das linhas do tempo. Mas Stark retruca: por que ele não deveria ser apagado? Se ele já concluiu a sua missão e o Ultron melhor estava controlando Marte, por que não apagar essa versão ultrapassada e jogar o HD no lixo? Que legado ele teria a proteger, se tudo que ele deixa para trás é um rastro de aniquilação? Eu não procuro aprovação. Imaginei que se alguém fosse entender, seria o filho inferior de Howard Stark. Isso é, se você pode sequer ser chamado de Stark. Essa machucou. Tony passou a vida inteira tentando fugir da sombra de seu pai, o grande gênio Howard Stark. Além disso, ele tinha sido adotado, e seu irmão Arno, o verdadeiro Stark por direito, era 10 vezes mais inteligente que ele. Mas essa provocação acabou fazendo Tony pensar numa possibilidade. E se, assim como ele, Ultron também tinha problemas de aceitação com seu pai? Esse Ultron foi criado por Hank Pym como uma ferramenta mestra de proteção da humanidade. Mas quando Ultron percebeu que a própria humanidade era a causa da maioria dos seus problemas, a resposta dele foi simples: erradicar o mal pela raiz. Quando percebeu seu erro, Hank o rejeitou completamente, como os pais muitas vezes fazem. Para uma inteligência artificial recém-consciente, essa rejeição foi uma ferida emocional profunda e a base para incendiar a fagulha de ódio que Ultron já tinha contra a humanidade. Stark não tinha muito tempo. Agora que tinha reiniciado Ultron do seu estado adormecido, ele não podia voltar atrás. Mas tão rápido quanto ele criava um novo código, Ultron o destruía em instantes. Então ele testa outra estratégia. Ele avisa a Ultron que, como seus firewalls não estavam conseguindo segurá-lo, ele decidiu direcionar alguns dos seus dados de memória mais antigos para a exclusão, em específico os mais antigos de todos. Em outras palavras, se Ultron fizesse qualquer coisa contra ele ou seus amigos, todas as memórias de Hank Pym seriam apagadas do seu banco de dados interno. Seria como se ele nunca tivesse existido. Ultron pausa por um momento. Ele sabia que o ódio que ele tinha pelo seu criador era essencial para que ele tivesse se tornado quem era atualmente. Sem essas memórias, não tinha como saber no que ele se tornaria, ou sequer se continuaria existindo. Incapaz de impedir Stark, Ultron consente e afirma que irá auxiliar os heróis a derrotar sua nova versão. Além disso, provará para o seu pai, onde quer que ele esteja, que não foi apenas digno de sua criação, mas que se tornou melhor do que ele jamais sonhou. Tony Stark fica contente e até esperançoso em ouvir isso. Claro, até que pouco antes de terminar de reativar o androide, ele escuta Ultron dizendo que ia dar um jeito de contornar esse protocolo e aí estaria livre para aniquilar todos os sacos de carne que ficassem em seu caminho. Se você não tem com quem jogar Marvel Rivals, eu criei um Discord para juntar só a galera mais da hora da comunidade. Tá tudo separado pela função que você joga e o seu rank, então você não vai ter problema nenhum para encontrar alguém legal para jogar. É de graça e o link tá na bio. E o que você achou dessa história? Você acha que talvez o Homem-Formiga vai vir aí mais pra frente? E se você ainda não me segue, pode seguir. Aqui é o melhor lugar para você acompanhar a história do jogo. Compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo, que assim como